E chegou. E aí, Ricardo? Esse sujeito que está aqui na minha frente, quase meu irmão gêmeo, né? Irmãozinho. Pois é, mas eu não tenho óculos fashion que nem o seu, né? Meu filho, eu resolvi assumir ser fã. Eu devia arrumar um óculos amarelo, né, para combinar com o seu, ficava a bandeira da Espanha, né? Gente, esse que está aqui é o Fábio Nin. É o Fábio Nin que está comigo. É um guitarrista daqui do Rio de Janeiro. Ele sempre teve bons trabalhos, sempre trabalhou praticamente com todo mundo, né, Fábio? Então, assim, é um cara que tem uma história para contar pra gente. Acho que é difícil eu achar alguém que eu não tenha trabalhado no Flamengo do Rio. Verdade. No Brasil, Aliás, é uma menos, vantagem de músico, né? Que a gente tem pouco, então música acaba pegando todo mundo para trabalhar, né? É verdade. Fábio, muito obrigado por você estar aqui, enfrentando às vezes as dificuldades, né, desse problema técnico que a gente encontra, ou para dar aula, ou até para participar de uma entrevista. Muito obrigado por você estar aqui, para participar com a gente. A gente convidou você porque você tem uma história que é relevante para a gente aqui no Rio de Janeiro, né? Então fica muito difícil não contar um pouco da sua história, tá bom? Antes de mais nada, boa noite a todos que nos assistem, boa noite a você, Ricardo, que eu não vejo há muito tempo, né? Mas que eu já conheço. Bom, vamos pular essa parte, é bom nem falar quantos anos eu te conheço, né? Inclusive meu conterrâneo de Niterói, né? Calma. Agora você Niterói. vai contar tudo. Pera aí. Devagar. Boa noite, né? Vamos lá, Fábio. Deixa eu avisar uma coisa para os colegas. Aqueles que quiserem fazer perguntas para o Fábio, escreve aqui embaixo que eu vou monitorando. E se for uma pergunta realmente relevante para a história dele, eu transmito a pergunta, tá? Porque a gente está fazendo esse registro, avisar os colegas, esse registro vai ficar disponível depois no perfil da Penha no Instagram, e depois essa entrevista sobe no canal da Penha lá no YouTube. E lá tem uma série de outros artistas que vocês podem ver e conhecer, gente do Brasil inteiro, tá? Vamos lá então? Fábio, eu quero saber de você o seguinte. Primeiro de tudo, essa vai ser objetiva. Você tem alguma formação com música? Com música? Tenho bastante, né? Eu sou formado em violão clássico pela Unirio, né? Universidade Federal aqui do Rio. Não é a UFRJ, né? A Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um mestrado também em musicologia histórica pela UFRJ. E tenho, assim, estudos em várias áreas, né? Orquestração, contraponto, aquelas coisas, aqueles cursos que a gente faz, né? Violão clássico, violão popular, enfim, uma série de coisas. Gente, o Fábio já fez cada show. Não é só do Flamengo, não, tá? Já vi alguns shows do Fábio. É que eu sou aquele colega que vai, assiste e vai embora. Fábio, olha só. Para falar com a gente. Imagina, eu não. Deixa o artista viver lá os fãs. Eu sou fã de longe. Meu gente? É um prazer. Olha só, Fábio. Quando que o Flamengo caiu na sua vida? Você se lembra? Então, mais ou menos. E bom, claro, mudou a minha vida para sempre, né? Eu posso dizer, né? Não mudou porque é uma arte que entra na nossa vida, né? E enfim, foi totalmente por acaso. Bom, já que é um documento histórico, eu falo o ano, né? Foi 1989. Faz tempo, hein? Então, na verdade, a Espanha sempre
me chamou de alguma forma, desde o sobrenome catalão até, enfim, eu fiz um curso de teatro quando eu tinha 15 anos, e aí a gente montou uma peça espanhola, do Lope de Vega, e eu não sabia nada de flamenco, né? Eu tocava violão clássico já, né, quando adolescente, mas eu acabei fazendo a primeira direção musical de teatro, depois nem imaginaria que eu ia fazer tantas, né? E nem imaginaria que eu tocaria flamenco. 4 anos depois, e eu, então, eu conheci um violonista aqui do Rio, o Kreslin. Na verdade, ele é panamenho. Kreslin de Caça é meu amigo até hoje. E na época ele se dedicava ao violão, é um ótimo violonista, né? E ele estava investigando essa questão do flamenco e tocava num grupo, né? A gente se conheceu por acaso numa festa, nem lembro direito. Aí ele me convidou para tocar num grupo. E aí eu falei, mas eu não sei nada disso. Ele falou, não, mas é mole. Eu acreditei. É mole. E eu te ensino, você vai fazer segunda guitarra. Então esse show eu fiquei tocando, assim, olhando para a mão dele o tempo todo, né? Não sabia nada, de não cair literalmente de paraquedas. E era um grupo que existia aqui no Rio, chamado Passion Flamenca, né? E era um grupo assim que tinha um espetáculo, digamos assim, um pouco híbrido, porque fazia o flamenco, mas também tinha uma parte latino-americana, né? Com boleros e sucessos, assim. A gente se apresentava nos clubes, aí eu fui ficando e fui me inteirando ali um pouco do flamenco, né? O Kreslin depois ele acabou se dedicando ao canto lírico e virou um ótimo cantor, e trabalha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Grande amigo, e enfim, e eu acabei indo embora no Flamengo. Mas foi assim que tudo começou, muito por acaso. Nesse grupo que você foi participar, você se lembra de artistas que hoje a gente pode citar e a gente consegue lembrar? Olha, eu perdi o contato com todo mundo. O único que eu tenho contato é o Kreslin, né? Não, depois eu passei a ter contato também, quer dizer, eu mantive um pouco contato com o Túlio Cortez, né, um dançarino aqui do Rio, que é assim, já de outra geração, né? Quando eu entrei nesse grupo, ele trabalhava no grupo, né? Mas ele foi o único artista que eu tive contato. Os outros eu fui perdendo assim um pouco, né? Tinha a Silvia Rodrigues, que era... eu acho que o pessoal, as bailarinas que estavam lá naquele grupo, acho que elas tinham estudado com a dona Clotilde, que, bom, vocês aqui na Penha talvez já saibam, né? O Ricardo sabe, mas quem não é do Rio, né? A dona Clotilde foi eu não a conheci porque ela já tinha falecido, mas ela formou muita gente daquela geração mais anterior à minha, né? E aí as pessoas tinham estudado e o grupo estava lá, né? Assim, mas naquela época o maior problema era a falta de informação, que era absoluta, né? Ninguém tinha informação de estrutura de baile, de cante, de técnicas de guitarra, enfim, era muito precário, não tinha internet, né? Então, enfim, a coisa só mudou no final daquele ano, quando eu comecei a conhecer artistas, assim, que aí sim acompanharam a minha trajetória, né? Foi um pouco depois daquilo. Depois de um ano de flamenco é que eu passei a conhecer alguns profissionais que, esses sim, me acompanharam durante boa parte da minha vida artística. Para quem não sabe, eu e Fábio e tantos outros somos da época da fita cassete e do LP. Né, Fábio? Eu estraguei 3. Eu estraguei 3 toca-fitas. De tanto, eu voltava para tirar de ouvido, tirei de ouvido, né? Porque eu leio partitura, eu tenho uma formação, mas o flamenco é uma arte oral, cultura oral. Eu aprendi o flamenco como é feito, e não através da partitura. Eu nunca tirei uma música pela partitura. Tudo de ouvido, sempre. Claro que depois eu vou escrever, né? Mas para tirar, assimilar, entendeu? No ouvido. Porque o flamenco é assim, é arte oral, cultura oral, né? Então, assim, eu fiz essa transição do clássico, digamos assim, né, para o flamenco, mas pela via mesmo, como entendeu? Pelo modo ritado. Os primeiros professores com quem você teve contato, Fábio, que começou a ser um pouco mais técnico contigo? Olha, essa questão do professor, eu nunca fiz uma aula regular de flamenco. Então, sobre essa questão do modo ritano, né, é interessante, porque o que eu estava falando é que no final daquele ano, ou talvez no começo de 1990, né, não me lembro agora, eu conheci a Carmen Del... Antigamente ela era Carmen Dotto, né? Depois ela passou a se assinar Carmen Del Rio.
e ela namorava um guitarrista argentino chamado Fernando Herrera, que morou muitos anos em São Paulo, tem uma filha brasileira, muito meu amigo até hoje, grande Fernando, e ele tocava flamenco mesmo, assim, já tinha uma experiência de baile e tal, e Carmen tinha já um conhecimento de baile, né, grande, e aí eu fiquei amigo dos dois, a gente começou a trocar. E eu encontrava o Fernando, assim, né, encontrava o Fernando, né, a gente ia pro bar, ou então na casa da Carmen, a gente ficava assim, levando som, né, o modo Ritano é esse, né, você aprende ali, você... Então, agora, eu no começo, né, quando eu entrei no Passeão Flamenco, aquele grupo que eu mencionei, eles me pagaram umas aulas, assim, para investir, né, no Flamengo e tal, no guitarrista, né, no caso, com o Alberto Turina. É importante mencionar o Alberto. O Alberto, ele era, né, ele já faleceu, e ele era um coreógrafo, bailaor, né, e guitarrista argentino, que teve uma formação assim, sólida, né, na Buenos Aires, lá no final dos anos 50, e ele, a esposa dele, a Mabel Martim, eles vieram para o Rio, passaram um tempo em São Paulo, depois vieram para o Rio, na casa de Espanha, e ficaram, né? Olha, quando você caiu, eu estava falando com o pessoal que eles podem saber um pouco mais sobre Mabel e Alberto, porque no canal lá do Flamengo Carioca tem entrevista com a caçula de Mabel e Alberto, e ela conta a história deles. Isso. Tá? Só eu tenho que mencionar, né? Porque o caso é o seguinte, foi até interessante, porque eu entrei, então, naquele grupo e eles me pagaram mais aulas com o Alberto, mas naquele primeiro ano, acho que a imagem agora está um pouco pior, né? Mas, enfim, Não, vamos tá levando. melhor aqui, tá melhor. A sua outra estava estagnada demais. Essa tá melhor. Então ótimo. Então, na época que eu entrei no grupo, na verdade, uma das coisas que me interessou no grupo foi simplesmente eu pegar umas técnicas do flamenco para tocar melhor a música clássica espanhola. Porque eu era concertista, eu dava concerto de violão clássico, eu fazia algumas turnês e tal, assim. Eu tinha uma certa atividade, né, já com violão clássico, de 18, 19 anos. Então, eu queria pegar aquelas técnicas para aplicar na música clássica espanhola. Me interessava era o solo, né? E aquilo acaba sendo um trabalho e tal. Claro que eu gostei do ambiente, gostei do baile, tudo isso. Mas no primeiro ano foi isso, né? Então, quando eu conheci o Alberto, ele gostou muito de mim, a gente ficou amigo, eu simpatizei com ele. Mas ele era um bailaor, né? Tocava guitarra, tinha contato, mas ele não era um solista, né? E eu me desinteressei das aulas, entendeu? Engraçado. Aí eu fiz 3 aulas assim com ele e eu expliquei para ele na época. Aí fui fazendo shows assim, mas eu queria mesmo tocar. Só que no final, quando eu conheci Carmen, no final daquele ano, quando eu conheci Carmen e Fernando Herrera, que eles namoravam, né? Aí eu fui um pouco entender o que era mais o flamenco, assim, né? Enfim, porque também eu não fui na Casa de Espanha, não fui lá. Eu fazia umas aulas com ele lá e depois eu parei no meio daquele primeiro ano. Aí com Carmen, aí eu comecei a tocar e tal, umas coisas, né? E aí o Fernando, né? A gente ficou muito amigo, a gente saía, tomava chopp, era ótimo, né? Ele contava umas piadas e ficávamos amigos, né? Bom, aí depois, aí eu conheci o Fernando de la Rua, o próximo profissional de Flamengo que eu conheci. Lembra, mais ou menos o ano que você conheceu o Fernando na Foi em rua? 1990, isso eu tenho certeza. 1990. Falou um ano depois. Não muito depois de conhecer Carmen, até porque o Fernando tinha feito umas coisas aqui no Rio. Ele, o Luciano de Paula e o Fernando Herrera. Né? Então, os dois Fernandos, de la Rua e Herrera, e o Luciano de Paula, com a Carmen aqui no Rio. Mas eu não cheguei a ver aquele show. Não vi, não me lembro o motivo. Mas então eu fiquei conhecendo essas pessoas, né? E aí o Fernando ficou meu amigo, inclusive meu amigo até hoje, um grande amigo, gosto muito do Fernando e admiro, né? Grande profissional e grande guitarrista, grande pessoa também, de la Rua. E aí eu... Então, assim, fui tendo uns encontros, sabe? A gente ficava ali levando som e não sei o que e tal. Então, assim, aula eu não fiz. Né? Agora, eu fiz, sim, workshop. Fiz, acho que 2 workshops ou 3 com o Fernando. Aí um workshop dedicado a um palo, por exemplo, um workshop de boleria, um workshop de alguma coisa. Aí sim, workshop sim, mas aula regular eu nunca fiz. Nunca fiz. Né? Eu aprendi, assim, boa parte meio sozinho, mesmo com a fita cassete.
ouvindo as coisas e, né, assim, pegando. Aí eu gravei o Felipe Maia, que veio aqui tocar com a Blanca Del Rey, uma bailaora antiga da Espanha. Veio fazer um show aqui. O Felipe Del Rey foi o primeiro grande guitarrista espanhol que eu conheci, que eu vi frente a frente, né? Não entendi nada quando ele tocou, mas eu gravei. Aí depois de 2 anos é que eu fui ter capacidade de entender o que ele fez e de tirar de ouvido, né? E eu, através da fita cassete, voltando, estragava, consertava, estragado, joga fora. Aí compra outro, toca a fita. Aí de horas e horas e horas e horas, voltando a fita e tirando tudo de ouvido. Tempo real, né? Não tinha YouTube que diminui a velocidade, não. Não tinha imagem, não tinha nada. Era fita cassete, áudio e pegar. Entendeu? Então, assim, eu fui conhecendo os profissionais, né, do flamenco, que através dessa troca, né, e também através do trabalho, a gente aprende fazendo. Flamengo é fazer, Flamengo é isso, é o modo Ritano, entendeu? É fazer. Né? E é Sinestésico. Você recebe e pratica. É sinestésico. É uma linguagem. Né? Bom, aí, então, pela ordem, né, acho que foi essa, né? Carmen, Fernanda Herrera, depois Della Rua, e depois eu conheci uma artista que foi muito importante. Essa sim me acompanhou boa parte da minha carreira, foi a Vera Alejandra, né? Conheci em 1991, e Vera, a gente entrou numa parceria, né? Porque Carmen não dava aula na época, e a Vera sim. Então ela comecei a tocar na aula dela, a gente fez logo um show, e aí foi super legal a energia que rolou entre a gente de interação, né? Enfim, crescimento das coisas, né? A Vera não tem a formação do pessoal daqui, da Dona Clotilde, ela vem de outra formação, até porque Vera, que hoje mora em São Paulo já há muitos anos, mas ela também morava em São Paulo, né? Ela passou, acho que a adolescência em São Paulo, então ela teve contatos com o Flamengo em São Paulo, depois ela foi para a Espanha, passou um tempo, voltou, então ela tinha outra bagagem, né? Da mesma forma que a Carmen. A Carmen foi aluna da Dona Clotilde, mas depois ela foi para a Espanha, fez várias formações por aí. Eu já não sei direito, assim, cabeça. A Carmen morou lá e trabalhou lá. Ela contou Sim, a história. A gente tem ela morou uns 6 meses lá, trabalhou com a Bituela e trabalhou com isso. Enfim, então, aí com Vera eu fiz vários shows, né? E depois a gente montou a Quadra Flamenca, a primeira versão. Hoje a Vera tem a Quadra Flamenca em São Paulo, mas a gente começou aqui no Rio, que éramos eu, Vera e Carmen, né, no baile, e um cantaor aqui do Rio chamado Alexandre Flores, que faz tempo que eu não vejo, mas ele trabalhou com a gente uma época, depois ele saiu, e aí a gente fez o Quadra de 5, que era com meus queridos amigos, até hoje, muito amigos, Guilherme Ermolim, flautista, e o Juan Bonini, percussionista e cantor. Juan é panamenho, está nos Estados Unidos, muitos anos, e ele então cantava com a voz que não é a flamenca, mas que dava um sabor todo especial, cantava palos assim de ida e volta, né? Colombiana, tango, cantava rumba, claro, né? Enfim, e cantava e a gente ia fazendo. E a flauta também suprindo muita coisa, então a gente fez a quadra e fizemos muitos shows com essa formação, né? Carmen e Vera no baile, eu e o Juan na percussão e voz, e o Guilherme na flauta. Então foi assim uma formação muito legal, fizemos muitas coisas legais e vimos assim também vários profissionais do flamenco começando ali, né? Eliane Carvalho, por exemplo, fez um dos primeiros shows comigo lá no Teatro Rival aqui no Rio, um grande teatro importante, né? Fizemos um show muito legal com a Flávia também, Flavinha e Flávia Lopes, Daniela Pérez, né? Daniela depois acabou, acho que, parando de dançar, mas, enfim, fez muita coisa legal com a gente, né? É isso. Aí eu fui conhecendo. Aí o Fernando começou a me chamar para São Paulo, né? E aí conheci vários profissionais de flamenco de São Paulo naquela época, e muita gente aí, o Tito, né? O Luciano de Paulo eu reencontrei, conheci o Bolê da flauta, conheci as balaouras também. Bom, a Yara, é claro, né? Mas a Andréa Guelpa, conheci a Ana Morena, conheci a dupla da pesadíssima de percussionistas de São Paulo, né? O Luciano Catibe e o Beto Angerosa, né? Uma galera super fera. E o nosso Miguel Alonso, André Pimentel, uma galera muito legal. A Débora está perguntando que ano era isso. Que ano era isso? Quando você foi para São Paulo.
Eu fui para São Paulo, 91, 92, 3. Eu me lembro de tocar na inauguração daquela casa linda que o Pepe de Córdoba, outro bailaor, Pepe de Córdoba, ele tem uma Sim, casa andaluza em São Paulo, uma coisa linda. Ele montou um pátio andaluz em plena São Paulo. Eu não sei se era em Perdizes, aquela área lá. lembro. Aquela casa linda, né? Eu toquei na inauguração, aí tinha workshop de dança, de baile, conheci o estúdio da Laurita, enfim, tudo aquela galera. Conheci a própria Débora também, nessa época aí, mas assim, a gente nunca a gente nunca trabalhou juntos, né? Aí, infelizmente. Mas eu conheci Débora também, né? Eu sei que Débora é muito amiga da Vera, né? Sim. Opa, ele caiu lá e a Opa, gente continua aqui esperando ele voltar, né? caiu? É, caiu, para mim caiu, tô sem a imagem. Sério? Sério, tô sem a sua imagem, tô só com a sua voz. Faz o Bom, seguinte, Fábio, já que você está me escutando, eu estou te escutando, estou te vendo e estou te escutando. aqui eu não tenho a sua imagem, que engraçado, né? Realmente não tem. Vou te fazer um pedido, sai e entra novamente, porque eu Tá tô ok. sem a Tá sua ok. imagem. Tá, desculpe os problemas, pessoal. Tá, desculpe Ó, os problemas. peraí. Ah, Ó, Fábio, a ah, Débora diz que vê você, tá? Eu não vejo. Talvez deve ter sido algum problema aqui, porque eu tive que fazer uma interferência aqui. Um idoso aqui precisando de atenção, tá? Então, estão vendo você, Fábio, não tem nenhum problema. Então a gente continua. Vamos tá. lá. Aí você foi a São Paulo, conheceu o pessoal de São Paulo Eu e fui muitas vezes a continua. São Paulo. Fui muitas vezes a São Paulo. São Paulo é a segunda casa, né? Naquela época, de 91 a 94, eu fui muito a São Paulo, né? E, enfim, A gente estava falando de você em São Paulo, de várias viagens que você fez, chegou sim, até a sim, é conhecer a isso aí. própria Débora, e a gente Claro, continua claro. daí. Então, aí exatamente, eu conheci o trabalho da Débora e enfim, vi ao vivo. é, tinha algumas já que aí já não sei um pouco se a Paídias Pepe já estava. Acho que não, né? Acho que ainda não era. Mas agora A tinha um outro Débora vai lugar. saber dizer. Ela vai A saber Débora vai dizer. dar, Mas acho que ela não, vai acho dar que um nessa pitaco. primeira fase ainda não. Essa primeira fase ainda não. Mas enfim, e aqui no Rio também eu passei a trabalhar com todo mundo, né? Você inclusive, né? Todo mundo. Alguns mais esporadicamente, mas eu tinha o grupo, né? Com a Vera, com o Carmen, e especialmente a Vera, né? E tocava na aula dela, né? E tocar na aula foi muito importante, porque eu peguei compá, né? E também pude participar também de workshops de baile, né? Com a Tina, Latina, também Ó, com o Adriano Gallia, que é o filho dela. Também toquei no workshop do Gustavo Cancela, que é um uruguaio que bailava muito bem, né? você está indo na Assim, sala agora? como? Perdão, não te ouvi. No workshop da Bora? Não, não Moura? Pode ser. Sim, Moura? Acho que sim, aí já não lembro. Rapaz, agora você me pegou. Eu tive é lá. aquela com Às vezes eu a não baixinha, tocava. tem a Tuna, Não, eu sei o quem é ela, Adriano, claro. Eu lembro a muito dela. Bora. Agora você me lembra, inclusive gostava muito do Brasil e tudo. Eu me lembro de ir lá no workshop. Tudo que eu toquei, eu não lembro mais. Mas eu toquei no workshop da Tina, né, que metia medo, todos os balaores, né? Mas ela era, eu acho, uma grande maestra. Ela, como professora, eu acho que contribuiu, enfim. Ela é a E acho que maisona de também. muitos de nós dos anos 90. É. Enfim, aí que eu ia falar. Ah, sim, essa coisa do modo ritano Eu me lembro que conheci um cigano, né? Um cigano de Alicante, que não é Andaluzia, mas ele era cigano, o Johnny, né? Ele que praticamente me ensinou a tocar buleria, né? Entendeu? Ele tocava com o dedo todo errado, assim, né? Com a mãozinha assim, torta, mas ele tinha o compacto, né? Ele fazia um rasgado estranho, mas funcionava e cantava também. Aí eu lembro de tomar chopp com esse cara até quase de manhã, né? Isso lá para 91, assim. E ele que sabe, me deu umas dicas de buleria, mas assim, a gente foi trocando, não era uma aula, né? Era um encontro, sabe? Você vai aprendendo na vida, né? Trocando, e depois, aquilo que você às vezes ouve e não entende que o cara fala, você
quando vai para casa e escuta a gravação, aquilo que ele falou é isso aqui. Então, pronto. Né? Ele vai aprendendo as técnicas, né? Alçapua, olhando a mão do Paco, né? Tentando imitar a mão do Paco. Né? Principalmente porque o que chegava aqui era o Paco, não tinha informação. A gente não tinha essa visão de guitarristas, para você olhar o estilo e tal. Né? Tinha o Paco porque o Paco era internacional, né? Depois o Manolo Sanlúcar também e tal, depois, enfim, Vicente Amigo, Tomatito, mas primeiro era o Paco, né? Tudo era o Paco. Você se lembra do sobrenome do Johnny, desse cigano? Johnny Amador Montes. Juan? Johnny, claro, Johnny, era Johnny? Né? Ele se apresentou como Johnny, quem sou eu para questionar, né? Johnny Amador Montes. Assim que ele foi um programa de rádio, né? Me lembro do convidado, ficou com uma buleria lá. Montes. Johnny Amador Montes. Ele era lá de Alacante, quer dizer, de Alicante, né? Alicante. Alicante. Enfim, mas aí foi indo, né? Enfim, então assim, foi muito legal essa fase. Foi uma fase na minha vida que eu praticamente toquei só Flamengo. Eu mergulhei de cabeça. Conheci um monte de gente, né? E também em outros lugares, conheci... Aí eu acho que já lá em BH, né, Fátima Carreteiro, e tinha um guitarrista lá, o Douglas Nuvem, que eu não sei se ele continuou tocando, eu perdi o contato com ele, né? Aí o Fernando de Marília, aí depois, enfim, aquela galera toda, né? Yuri Caires também, eu acho, conheci naquela época. Muita gente aí, né? E aí foi indo, né? Mas depois aí a minha... Porque eu, assim, na verdade, eu dividi a minha atuação na música, né? Do flamenco e da música brasileira, né? Então, em 94, 95, eu tive que dar uma parada, né? Porque falta de tempo mesmo, porque eu Peraí, comecei a trabalhar um pouquinho. Vou aproveitar aqui um gancho. A Débora fez uma pergunta. À vontade. É o seguinte, o Johnny Cigano, ele morava aqui no Rio ou ele estava de passagem? Não, ele estava de passagem. Ele era Calon, né? Mas ele estava aqui, ele nem falava espanhol. Ele estava e apareceu aí, mas ele era cigano mesmo, entendeu? Você chegou a conhecer o Marcelino? Conheci, toquei com ele. Marcelino, gente, para quem não sabe, foi uma das grandes surpresas para a gente. Acho que foi um pouquinho antes de você aparecer, ele ficou por um tempo. O Marcelino era outro cigano. Eu já estava aqui, eu já tocava. Eu lembro quando ele apareceu. Então, é um Calon. O cara tinha uma coisa que chamou a atenção da gente, que a voz dele era igual a do Camarón. Não sei se você se lembra disso. Ele cantava... Ele tinha toda a voz. Né? Ele cantava agora... Ele é Calon, né? Calon português. Calon, né? Para quem não sabe, enfim, todo mundo, o público da Penha é especializado. Né? Tem o Cigano Ron e o Cigano Calon, da Península Ibérica. E o grupo dele só tocava buleria, rumba e tango. Né? Ele não cantava por alegria, não cantava por taranto, não cantava por canha, nada disso, né? Mas ele, buleria era demais. Tinha um compá super legal no Soniquete, é maravilhoso. Agora, ele cantava inclusive em português, às vezes, né? Ele sabia em espanhol e português. Mas ele não estava interessado em ser artista profissional. Não. Ele queria a pândega, ele queria a festa e a coisa. Ele queria Sunacai. Se possível, tirar o dinheirinho, ou então pelo menos que pudesse beber o cachê, né? Mas ele era um cara de gente boa, mas ele foi uma tentativa meio frustrada. Na época a gente tentou, a Mara tentou, né? Aliás, eu preciso destacar isso. Olha só, deixa eu destacar que claro, nesse meio tempo, na verdade, eu reencontrei a Mara, porque antes de tocar flamenco, eu já conhecia a Mara. Porque ela também tocava outros estilos, violão clássico. Então ela já era minha amiga, né? Eu acho que eu não falei porque eu já conhecia a Mara antes de tocar Flamengo. Eu não conhecia a Mara por causa do Flamengo. Né? Então ela, inclusive, eu e ela éramos os que tocávamos naquela época. Né? Ela tocando. Também, inclusive, nessa época, 93 ou 4, né? Foi a época que eu conheci a Simone Abrantes, né? Bailaora aqui do Rio, junto com... Ela tinha um trabalho de trio. Acho que a primeira vez que eu vi foi em 1992. Ela tinha um trio aqui no Rio, que era Simone... É que eu falei tanto pessoal de São Paulo, que eu não estou falando do pessoal do Rio. Simone, Soraya Castrioto e Sônia. Sônia e Soraya Castrioto. Duas irmãs. Né? Era Simone, Soraya e Amara. Era o Levante Flamenco.
mas a Sônia também fazia parte, depois ela saiu. A Sônia tinha um grupo que eu participei, que foi o Alumbre Flamengo. A Sônia Então teve você que se sabe mais do que isso, afastar. beleza. Realmente, era um A trio, era Sônia teve que se Sônia, afastar. Simone, era Soraya, Simone e Amara, é verdade. Levante Flamengo. Eu vi Né? as duas tocando, as três tocando numa casa noturna aqui do Rio, onde eu tocava também, às vezes, com a Vera. Chamava. Na Ah, não vou lembrar o nome. Era Você que uma ela casa noturna. fez, não era ali no Leme? Não, não, não. Não, era uma outra que depois funcionou um restaurante. Enfim, ficou em Ipanema, ali pertinho, bem na Praça General Osório e tal. Torre do Tem muito Babel? show. Torre de Babel. Obrigado. Nossa, o cara é um arquivista do É Flamengo, porque, né? assim, antes de aparecer o Levante, tinha o Alumbre, do qual participava a Mara, a Simone e a Soraya, mais a Tereza Canário, né? Tereza. A Sônia, o marido da Sônia, e eu, que fui o último a entrar. Então a Sônia teve que se afastar porque ela teve um filho, né? E Uhum. aí, coisas da própria vida, o grupo se desfez e elas criaram um trio. Tereza foi para um lado, eu fui para o outro e ficaram as três. Mais Pois é, tarde, acho que um ano depois, mais ou menos, eu fui participar do Levante Flamengo, né? ficamos todos Então, amigos, né? Ficamos todos amigos e tal. A todos. Mara já era minha amiga, né? Então, e nessa época também, aqui no Rio, antes dessa, eu vou falar da parada que eu tive que dar, né, em 95, 94, 95, enfim, eu conheci também a Vitória Nunes, né, aqui no Rio. Você estava Mas então, falando que você precisou dar uma parada. pois Continua é, daí. então, especialmente em 90, é o que eu toquei praticamente só Flamengo, né, nesses primeiros anos, até o ano de 94, assim. E aí eu comecei a trabalhar com o Ney Matogrosso. Então eu fiquei com o Ney assim, full time, porque não dava nem tempo, né? Gravando e viajando direto no turnê, né? Aí no ano de 96 eu retomei o meu trabalho com o Flamengo, com a Vera, e conheci um guitarrista que ficou muito meu amigo também, um granaíno, né? Chamado Miguel Ángel Corral, que ele morou aqui no Rio, era Lembro. casado com um brasileiro. Você Super, lembra do Miguel? cara. Lembro dele. Super gente Lembro. fina, né? Depois eu fiquei na casa dele em Maravilhoso. Granada. Tudo. E aí eu conheci também quer dizer, o Flavinho, eu conhecia, porque ele já estava muito indo à Espanha, né? Eu só ouvia falar dele. Eu nunca Tá tinha falando do visto ele nosso tocar. Flávio Rodrigues? Do Flavinho, do Flávio. Flávio Ah, o Rodrigues. nosso nerd do Flamengo. Não, o Nossa, cara é impressionante. Aquela cabeça dele é um computador, uma coisa impressionante. Às vezes dá uma inveja, então, sabe? Mas é eu só bom ter um ouvia falar dele. assim, né? O Fernando falava dele, outras pessoas, né? Tinha um cara que cantava, que tocava guitarra, mas também cantava. Pô, esse cara. E eu não o conhecia, só conheci muito depois, né? O trabalho dele, né? E, enfim, aliás, eu também não mencionei, né, que nesse período que até 95, né, 94, eu fui à Espanha a primeira vez, em 92, né? Isso que eu ia te E aí perguntar. fiquei um mês lá na Espanha, aí conheci alguns guitarristas de lá, né? Comprei uma guitarra flamenca, que eu também não tinha, né? Até 92 eu não tinha uma guitarra flamenca. E olha o Flavinho aqui, poxa, Flavinho, pô, vindo de você, muito obrigado, enorme músico. Pô, eu estou tentando emagrecer aqui, mas, enfim. Mas aí o fato é que lá eu conheci o Lourenço Bírcera, conheci o Juan Diego Reina, que é um grande guitarrista, conheci o Ramon Jiménez também. E, enfim, aí toquei lá, assim, toquei numa aula, me lembro que tocar numa aula, numa academia lá. Foi legal, foi uma aventura. Mas eu acabei gastando todo o dinheiro que eu tinha na guitarra, né? Eu fiquei comendo tortilha espanhola um mês, né? E usei o dinheiro para pagar a guitarra e não tinha dinheiro para fazer aula, né? Aquela coisa. Naquela época da hiperinflação, o pessoal que é mais novo não sabe o que é isso, né? Hiperinflação, US$ 100 era uma grana, né? Hoje não é nada, mas naquela época, quer dizer, hoje até voltou a ser uma grana, mas na época era uma grana, US$ 100, né? Enfim. Então, na época da PC, nossa senhora, realmente vários fios de cabelo atrás. Mas eu queria dizer o seguinte, aí, continuando, já que a gente está falando sobre isso, né? É que aí assim, a Vera veio morar em São Paulo, foi morar em São Paulo. Né? Lembro de uma Peraí, peraí, cantaora que peraí, trabalhou com a peraí, gente. peraí, peraí, peraí. Vou fazer um time aqui.
Ah. Você foi para a Espanha, acabou a Espanha, conheceu de guitarrista. Conta mais um pouquinho dessa tua experiência na Espanha, pra Eu gente, como é que fiquei, foi? eu fui a Sevilha, fui a Barcelona, né? Enfim, Barcelona não teve nada a ver com o Flamengo, mas Sevilha um pouco mais, né? Eu fiquei mais em Madrid mesmo, né? Com o Lourenço, mas assim, eu era muito novo, enfim, foi uma experiência legal, assim, mas não mudou a minha vida no Flamengo, sabe? Eu não descobri algo que mudou a minha vida. Minha vida no Flamengo foi no Brasil mesmo, entendeu? É, eu conheci, assim, trabalhando em Salvador, eu trabalhei também com o Rafael, o bailaor, o Rafael Aguilar, um peruano, né? Enfim, eu fui caindo na vida, né? Eu fui trabalhando e tal, e sempre estudando, trabalhando, né, com as pessoas e tal, assim, mas a Espanha foi importante, né, para ver, eu conheci o Joaquim Grillo também, pô, grande balaô, né, e isso me impressionou muito na época, né, então, assim, essas coisas, assim, eu vi um show dele que era super moderno, super diferente naquela época, então, assim, você vai pegando as informações, viu o Índio Ritano ao vivo, Nossa, ele era cantaor desse show aí. Maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Porque eu fui ficando amigo, eu me lembro que quem me convidou até para esse tablado foi o Ramon Jiménez, né? Guitarrista lá, e, pô, entendeu? O Lourenço me abriu portas, né? O Lourenço Bírceda. Enfim, então ele ia lá onde eu estava hospedado, a gente ficava tocando, levando som. Né? Porque levar som é uma coisa sempre importante, né? Seja com alguém no mesmo nível que você, ou com alguém com menos nível, ou com mais nível, é sempre rico, né? Porque é assim que você pega, na camaradagem, tomando cerveja, trocando, entendeu? Aí mostrava umas coisas brasileiras, eu sempre porque também mudou muito a minha maneira de tocar. Né? A minha técnica de violão ela foi muito influenciada pelo Flamengo. Né? E claro, porque você não consegue pegar uma linguagem estrangeira sem ficar com uma marca em você. Você tem que investir, são milhares de horas que você tem que ir. Quem dança, quem canta e quem toca sabe disso. Né? Eu tenho uma expressão, que só quem faz sabe o trabalho que dá. Você não pega uma linguagem que não é a sua, uma outra cultura, assim. São milhares de horas de investimento, de esforço, de humildade também. Você aprendeu que você não sabe, não vai chegar sabendo. Ah, eu já sei, não. Nada disso, amigo. Você tem que ver como é que os caras fazem, como é que seu colega faz, como é que. Entendeu? E é isso, é assim que você aprende, né? Enfim. E depois, assim, depois eu até queria falar de umas experiências que aconteceram artisticamente, né? Na década seguinte, na década de 2000, né? Enfim, foi muito legal. sim, claro. Porque assim, mas eu sempre continuei muitos trabalhos, né? Assim, de Flamengo, em 98 teve o centenário do Garcia Lorca, e aí fiz um show com a Ângela Menta, nós viajamos para São José do Rio Preto, né? Num projeto lindo do Sesc, que era um caminhão se instalava numa cidade lá da região, e a gente ficava, aí tinha um show do Flamengo, enfim, e aliás, esse projeto foi incrível. Conheci um artista que trabalhou comigo muitos anos, o José Mauro Brantes, ator, cantor também, que gosta muito de Espanha, de flamenco. Aí, esse projeto do Sesc foi muito legal. Né? Muita coisa aconteceu, mas aí em 2000 eu comecei a trabalhar com a Simone, né? Simone Abrantes, a bailarina, né? Balaura de Flamengo, com muita experiência, uma grande professora, que formou muita gente, né? Inclusive a Tatiana Bittencourt, que tá também se tornou uma das Achei de falar principais também Patrícia balauras. Manes, né? Patrícia Manes, que está na Espanha. Quem? Patrícia Manes. Patrícia Patri Manes também Manes, foi aluna dela. Exatamente. Pati, pô, eu tocava nas aulas da Pati e Tati, né? Eu tocava na aula delas. Eu acho que principalmente, eu não sei se estou agora, corrijo que isso é injusto de esquecer alguém. Bom, a sobrinha da Simone, né? É Andressa. uma grande balaúra, Andressa, né? Andressa Abrantes hoje é uma das principais balauras do Acho Brasil. que é essa geração nova aqui no Rio. A Andressa ela tem uma coisa diferencial assim em relação, como não é a nossa cultura, como eu falei, né? Não é uma coisa que você ouve seu vizinho, desde que você é criança, você ouve seu vizinho cantando por seguirilha enquanto estende roupa. Não é isso, né? A Andressa teve uma coisa muito legal de ter começado, por ter uma tia professora, né? Uma ótima professora, ela pôde começar muito cedo, né? Então a gente sente uma naturalidade na Andressa, né? Sempre senti uma coisa muito legal. Ela dança com, né?
não que outras não tenham também incorporado a linguagem, né? Mas a Andressa começou cedo, né? Cada Muito um tem legal. a sua linha, né, Fábio? Cada um tem a Com sua linha, a certeza, sua maneira com de. estilo. Com certeza. Exatamente. Nada impede nada, né? Se houver esforço, entusiasmo, né? E talento, nada impede Cada nada. um, Você cada um dá o melhor de si para a arte que está executando, né? com certeza, com É, certeza. eu acho que E aí vale muitos sempre outros artistas mencionar. de Flamengo também. Mas aí, enfim, a Vera, né? Porque a Vera foi para São Paulo, se mudou para São Paulo, se não me engano, em 1998. É, e aí o grupo, né? Ficou ali. Aí eu comecei a trabalhar com Simone em 2000, tocar nas aulas dela e nós começamos a ter uma parceria, né? 2002. Aí começamos a fazer show, né? E aí, no ano 2000, aconteceu um show também muito marcante para mim, que foi legal, que foi um projeto da Carmen Del Rio, já se assinando como Carmen Del Rio, chamado Flamenco em Concerts. Foi um show muito legal, que juntou, eram 3 guitarras, eu, Mara e o Alan, que estava começando. O Alan começou a tocar flamenco em 1998 comigo, né? E assim, foi realmente, já era aquela firmeza que o Alan tem, né? Já desde sempre, né? O Alan é um cara que é muito sólido, né? Mesmo quando ele ainda estava começando, assim, a linguagem ainda não estava formada, ele já tinha aquela solidez e tal. E aí éramos nós 3 nas guitarras, né? Tinha também um violinista, o Ivan Quintana, um peruano, né? E o flautista Alexandre Bittencourt. Então, quando eu me vi ali naquela situação de 3 guitarras, mais flauta e violino, e um show grande, né? Muitos balaúres e tal, assim, alunos da Carme e tudo. Ainda tinha o Bola, um capítulo também à parte, que o Bola Agustin morou no Rio. Bola, Agustin Bola, Carbonell, que El depois Bola. ele rodou por aí, morou em São Paulo, mas ele morou vários anos no Rio, várias vezes no Rio, né? E ele participou desse show também, mas como uma participação especial, né? Mas aí fala. Aproveitando essa sua deixa agora do Flamengo em Concert, você falou do quanto que o teu modo de tocar se transformou, né? Sim. Você agregou No mais caso do Flamengo em conhecimento, né? Concert, o Mais... Flamengo em Concert foi o lado do arranjador, né? De escrever arranjo. Né? Depois eu acabei indo para arranjo mesmo, escrever para tudo aí, para quinteto de metais, quarteto de cordas, orquestra pequena, enfim, um monte de coisa, né? Formações com violão. Eu faço parte de uma orquestra de violões, onde eu escrevo arranjo também. Enfim, me proporcionou, sabe, me tirou essa coisa da cartola. Ué, eu não sabia que eu também era arranjador e tal, e foi nisso que eu descobri. Né? Claro que depois eu estudei, enfim, orquestração, essas coisas. Mas então, agora o trabalho com bola também surgiu a partir, um pouco em função do Flamengo em Concert. Na verdade, eu conheci o Bola num show que eu estava fazendo com Vera, no Mistura Up, se eu não me engano, lá no Rio. Ele apareceu lá, o show foi um fracasso, porque não teve público, acho que choveu, essas coisas que a gente não tem que esconder, né? Isso foi há 20 e tantos anos atrás. Mas o Bola foi lá, aí conheceu, depois eu fui encontrar ele, morava na casa da Mara, e aí eu fui lá, ficamos levando som e tal. Nesses primeiros anos não aconteceu muita coisa, mas a partir do Flamengo em Concert, né, que a gente fez esse trabalho juntos e tal, depois ele me chamou para tocar em duo com ele. E eu toquei acho que umas 3 vezes. E foi muito legal, né? Eu posso dizer que foi uma experiência muito rica para mim, tocar em duo, com bola, com um super guitarrista, né? Tocando, claro, o trabalho dele, músicas dele, mas eu ali toquei com ele em duo, é muito potente isso aí, né? Muito legal, assim. Foi bacana, bacana mesmo. Então, assim, eu queria também deixar registrado, né, que a partir de 2005 eu comecei a fazer parte de um grupo chamado Companhia de Arte Flamenca, onde foi um grande trabalho para mim também, me orgulho muito de ter feito parte, porque é um grupo que foi fundado pela Simone, mas depois ela já tinha se ausentado. Ela foi para a Alemanha, né? E o grupo ficou, então, comigo com um guitarrista que foi meu parceiro muitos anos, né? O Luciano Câmara, que já deve ter, inclusive, dado depoimento para vocês. E éramos nós dois na guitarra, né? A Letícia Malvares, a flauta, que começou praticamente ali, a trajetória dela no Flamengo, hoje ela mora na Espanha. E a Tatiana Bittencourt, a Andressa Abrantes, que eu já falei, né? Falei da Tati também, e a Laura Laguna.
né? Então, a gente fez esse grupo e nós ali no grupo fizemos uma experiência muito interessante com uma provocação artística que partiu da Simone, né? A Simone, ela além de bailaora, ela tem uma formação em ciências sociais, né? Enfim, uma pessoa que tem um universo grande, amplo. E ela, então, nas leituras de João Cabral, poeta João Cabral de Melo Neto, ela tinha essa ideia, né? Essa concepção do flamenco, a Andaluzia com o Nordeste. E então nós botamos isso em prática lá, né, no grupo. E foi muito legal, porque o Luciano, além de guitarrista flamenco, também tem um conhecimento de harmonia, também tem conhecimento de música brasileira, né? Então nós juntamos isso, né? E Letícia também passou pelo choro, antes de tocar flamenco. Aí foi um trabalho assim que musicalmente foi muito importante, de baile também, onde a Tatiana, a Andressa e a Laura, elas buscavam, no início nem tanto, mas depois elas foram buscando outras linguagens corporais também, para dar conta daquilo que a gente fazia na música. A gente provocava elas na música, né? Essa coisa, saudar a provocação no melhor sentido. Assim como a Simone lançou essa provocação artística, nós, os músicos, começamos a fazer uma provocação artística, né? E elas, então, corresponderam e foram atrás de buscar novas linguagens, tendo o flamenco como veículo. Isso é muito importante, porque o flamenco é uma linguagem artística. Claro que você pode colocar a música flamenca e a dança flamenca, claro, né? Mas ela é uma linguagem corporal e uma linguagem musical. E você pode colocar outras coisas sobre isso. Isso é fascinante, né? Você entende o que eu estou dizendo, né, Ricardo? O flamenco Sim, é uma linguagem corporal que vem de uma cultura X. ele E você tem pode colocar uma coluna, né? Ele tem uma coluna vertebral, mas é extremamente flexível. Ele se abre para vários leques. Sim, É uma ele arte que já pode, está se você pode fazer. continua se miscigenando com o passar do tempo, né? Tudo aquilo que vai Claro que agregar aos teus solos para te dar mais oportunidades é bem-vindo. Por isso que é uma É, arte tão universal, né? Você eu agrega acho. Eu já informações. pensei muito sobre isso, né? Eu arrisquei falando sobre a história. Eu nem sei tanto como seria isso na dança, mas eu tenho para mim, porque na música é possível. Você pode tocar outros estilos de música com a linguagem musical flamenca, com a intenção flamenca. Porque é isso, Sim, né? Porque assim, eu não sou dançarino, né? Mas eu trabalhei com muitos dançarinos, muitos bailadores. Mas eu estudo a cultura. Eu também eu tenho esse trabalho, né? A partir do meu mestrado e tal, né? E de professor de história da MPB, eu também pesquiso a cultura. Então, eu acho que o flamenco, hoje, ele é uma arte que está a caminho, praticamente, de se tornar uma arte universal. Não é arte, vamos extrapolar a arte, vamos lá, manifestação universal. Porque eu vou pegar um outro exemplo só para tentar explicar. Vamos pegar uma coisa que não é arte, judô. Opa, temos aí um convidado. O judô é uma luta japonesa, mas ele é universal, ele é praticado no Cazaquistão, no Peru, na Costa Rica, nos Estados Unidos, no Canadá. Né? Então, assim, é, o jazz. o Flamengo já é considerado uma linguagem universal. A partir do momento que entrou no É, patrimônio da humanidade, está em todos os é, continentes, praticamente. Ele exatamente. já... Então, o Flamengo, ele está chegando lá. Eu acho que ainda não é tão, né, assim, mas ele está a caminho, porque ele é praticado no mundo todo. Né? Sim, sim. Agora, olha só, vamos comparar com o jazz. O jazz é uma música universal porque ele é praticado no mundo todo e ele recebeu sotaques regionais. Isso uma arte se torna universal quando ela, a partir de uma matriz, porque toda arte vem de algum lugar, né? Não existe, ninguém é filho de chocadeira, né? O judô é japonês, né? O jazz é americano, o flamenco é espanhol. Mas ele passa a ser universal quando ele começa a receber sotaques regionais. Entendeu? E é o que está acontecendo com o Flamengo. Na minha opinião, ainda não está tanto, porque ainda tem uma coisa muito forte da Mas Espanha, já mas tem ele tem participantes no mundo todo. pitada de Então a gente brasileiro arriscou. já no nosso Flamengo, tanto no Tem, CAI exatamente. Eu já vi no o baile. Fábio Rodrigues, o Fábio Rodrigues, outro grande bailaor de São Paulo, que eu trabalhei com ele em São Paulo e no Rio também várias vezes, ele gosta muito do Rio, já toquei com ele várias vezes. O Fábio Rodrigues, eu já vi, por exemplo, um show dele onde ele dançava sei lá, jogava uma capoeira no primeiro número. São tentativas. Acho que a gente vai chegar lá daqui a 20, 30 anos, vai ter muita coisa regional associada ao Flamengo pelo mundo.
porque a gente tem praticantes do flamenco no mundo todo. Então o flamenco está já um caminho bastante trilhado, né, de se tornar uma manifestação universal. Isso é fascinante, né? Muito legal isso aí. Como a bossa nova brasileira. A bossa nova é tocada no mundo inteiro. Estava falando aqui, enquanto você caiu, Fábio, que vários artistas daqui do Brasil, e falando um pouco da própria Imaculada Ortega, para dizer para a gente não tentar copiar a matriz. A matriz é uma... a própria Débora Nefusi fala isso. A gente não tem que copiar a matriz. A matriz é a nossa referência, né? E a gente tem que implantar a nossa essência brasileira dentro da arte, porque ela permite isso. É uma arte que já é miscigenada por nascença e vem se miscigenando ao longo do tempo. Então não vai ser muito difícil daqui a algum tempo, como você bem disse, que a gente tem uma linguagem própria. Eu vou falar isso através da roupa, tá? Eu me lembro que, acho que foi Simone, alguma bailaora daqui do Rio de Janeiro foi para a Espanha, a Patrícia Manes que falou, todo figurino que ela usava aqui não serviu na Espanha. Embora a gente reconheça nos nossos figurinos a linguagem espanhola, mas não serviu lá. Ela teve que fazer todo o repertório, todo o guarda-roupa dela de figurinos, porque não era aceito em nenhum lugar. E isso é um grande sinal de que na nossa linguagem de roupa, de figurinos para palco, a gente já tem a nossa assinatura. Se não é aceito lá, eles não reconheceram. Mas outros reconhecem, isso é legal. Claro. Como diz aqui a Vera, né, o Flamengo é antropofágico, ele vai exatamente isso. Vera vai engolindo tudo que vem pela frente e fica só com o melhor de cada cultura. Boa, Vera, antropofágico, né? Antropofagia é exatamente aquele conceito, né, que surgiu na Semana de Arte Moderna, que vai fazer 100 anos ano que vem, né? E nós, brasileiros, não temos tempo de ter uma idade renascentista, uma idade barroca, uma idade... Nós precisamos comer a cultura dos outros e regurgitar em forma de manifestação artística. Agora, o flamenco, ele é um grande amálgama, né? Inclusive, eu queria até acrescentar que eu aprendi muito no mestrado, foi sobre o tango brasileiro, mais uma perspectiva social. Só que eu fui atrás da origem do tango. E eu sempre achava que o tango flamenco fosse algo muito antigo, que fosse inclusive de origem árabe. Eu achava, porque o tango ele é quaternário e muitas músicas árabes são quaternárias também. Mas nada disso. Tango é cubano. Tango é cubano. E é muito mais recente, é de 1850 para cá. Né? Então, assim, uma matriz... É que a gente fala de Flamengo, fala muito de árabe, judeu e cigano. Mas não fala de Cuba, de raízes negras. Porque não são só ida e volta. Aquilo foi fundamental para o próprio flamenco. Praticamente todos os palos quaternários, inclusive a guarrira, que não é em quatro, a guarrira é a cubana. Né? A letra da guarrira sempre fala de Cuba. Mas os tangos, a rumba, enfim, até uns, claro, mais óbvio, né, como colombiano, mas o tango ele é cubano. E foi batizado como tango na Espanha. Né? E aí ele foi aflamencado pelos ciganos de Cádiz. Porque Cádiz era a porta de comunicação com Cuba. Os navios saíam de Cádiz, às vezes de Sevilha, pelo Guadalquivir, e aí eles navegavam o Caribe, o Atlântico e paravam em Cuba. A interação ali era muito grande. Então foram os ciganos de Cádiz que aflamencaram o tango e as músicas que vinham de Cuba. Então são 4 matrizes. É uma coisa altamente misturada. E eu diria mais, o flamenco, por ser arte oral, ele muda muito rápido. É diferente de uma música clássica que tem a partitura, que tem a pedagogia consolidada pelos séculos. O flamenco não, a arte oral. Né? Os guitarristas flamencos, via de regra, não sabem ler muito. Um ou outro que sabe ler. Na Espanha, sobretudo. E eles só que têm aquela linguagem forte. Né? E é uma cultura oral. Por exemplo, agora me vê um exemplo. Paquera de Jerez. Ela era analfabeta. Paquera de Jerez. Paquera de Jerez. Morreu analfabeta. É uma cantora, uma das grandes cantadoras do flamenco, né? E ela era analfabeta. Ou seja, é uma cultura oral, basicamente oral. E por ser oral, né, ela muda muito rápido. Ela muda, se modifica. A cada 20, 30 anos é uma outra coisa que muda, que vem. E agora, como sendo, através do Paco e de todas as outras coisas, né, a Espanha se abriu tanto ao mundo, o flamenco está nesse caminho já consolidado quase, de ser uma arte universal. E aí
que vai ter? É muito fascinante pensar nisso. O que vai ser o flamenco daqui a 20 anos? Né? Com vários sotaques regionais que já estão rolando, né? Aqui no Brasil a gente tem a capoeira, tem a música nordestina. Né? A gente tinha uma música lá, então, a Companhia de Arte Flamenca foi muito legal ter esse trabalho. Né? A gente fez uma grande provocação durante uns 10 anos, né, mais ou menos, que durou o trabalho, 10 ou 12 anos, a gente fez muita coisa legal, assim, né, que eu me orgulho de ter feito e de ter, né, contribuído, né, muito bacana. Então, assim, isso deixa marcas, né? Isso vai deixando marcas. Aí a gente acaba com aquela máxima, né, que foi só cigano, moro e espanhol pobre, né? Tem muito mais por trás disso tudo. Você estava falando lá do tango de origem cubana, eu estava me lembrando das minhas pesquisas, né, que eu fui pesquisar pelo lado da dança e você pelo lado da música. Né? Eu fui pesquisar no universo aí árabe, tem um ritmo árabe chamado tárabe, que ele é binário ou quaternário, dependendo da forma como você enxerga. E eu só fui prestar atenção nisso quando uma bailarina de dança do ventre me mostrou, presta atenção na batida do derbak, né, o darbuka, como eu chamo. Presta atenção como é que é feita a divisão. E teve uma hora que a variação ficou tão interessante, isso no Egito, tá? De que era igual um samba. Tinha batidão, tuca-tica-tuca, tuca-tuca-tica. Árabe. A batida egípcia. Eu falei, gente, mas isso não é brasileiro? Não. O que a gente tem aqui é a influência de várias culturas, inclusive a cultura árabe. Então, a gente, vamos dizer assim, alguns historiadores dizem de uma maneira muito, eu chamo de peçonhenta mesmo, que o Brasil é o ralo do mundo. Eu acho o contrário. Aqui é a interseção de todos os povos, onde todos os povos se encontram, é aqui no Brasil. Né? Todos os povos vêm cair aqui de alguma forma. E a gente vai pensar em política nesse instante. Né? Mas, Fábio, a gente precisa caminhar para os finalmente. Eu sei que a gente ficaria horas conversando aqui, que é um assunto que a gente vai amar pra caramba, fala de todos os pormenores que a gente tem. Eu quero te fazer a pergunta. Você está com algum projeto, ou ficou engavetado na pandemia, tem alguma coisa para breve? Como é que está a sua vida como músico, com o flamenco? Pois é, a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Ano passado foi um ano o ano que não existiu para muita gente, né? Outras pessoas até descobriram, né? Tem gente que se descobriu editor de vídeo, né, Ricardo? Tem gente que... enfim, a gente... Nos últimos anos, eu tenho tocado com a Camerata de Violões, com trabalhos que não são de flamenco, né? Mas toco, eventualmente, algumas coisas ainda, assim. Mas acho que assim, o flamenco está em mim, né? O flamenco eu incorporei para a minha vida. Tudo que eu toco é um pouco flamenco, né? Uma vez eu converso muito com o Fernando de la Rua, né? E o Fernando, ele nunca se ligou em música brasileira. Não diretamente. Gostava de mais tocar, ele tocar. Aí quando ele foi morar na Espanha, ele começou a tocar. A Yara me falou, nossa, e quando ele veio para cá, ele... Então, eu estava falando, quando você ficou congelado, como ficou agora de novo, que o Fernando se sentiu espanhol no Brasil e brasileiro na Espanha. Que cortou. O Fernando se sentia um espanhol no Brasil e um brasileiro na Espanha. Ele que te falou isso, né? Já falou várias vezes. Várias vezes. Mas é uma boa definição. Porque ele é isso mesmo, ele é duplo, né? O pai dele é espanhol, a mãe brasileira e tal. É isso. A gente fica, na verdade, porque a arte está dentro da gente, né? No momento, eu não estou participando, nesse momento, né, de nenhum trabalho específico de flamenco, assim, com algum grupo, né? Mas eu das palavras aqui da Débora, volta para o Flamengo. Eu sei, está difícil, volta um pouquinho, vai fazendo a minha inserção, vai voltando aos pouquinhos. Não, eu nunca saí do Flamengo, o Flamengo está em mim, né? O Flamengo está em mim. Mas, sim, a Débora falou isso. Mas eu tenho pensado no projeto, eu estou gestando projetos, mais na área da música, né? Embora o baile está aí, né? O baile, há um tempo atrás eu toquei no workshop, agora semana passada, né? Colombiano, e muito bom estar no tablado de novo, uma coisa que eu fiz desde tantos anos, né? Estou muito à vontade aqui, né? Na aula, com a professora, com o professor, né? E, enfim, essa interação, né?
Eu lembro de que a Vera, por exemplo, sempre me deu muita Sempre liberdade, tem né? muito suporte, De muita ajudar ela liberdade. mesmo. Às vezes, pô, toca aí, faz o compasso aí, sabe? Às vezes, não, um passo, não que ela não dominasse, mas às vezes o professor, ele sabe fazer, mas ele, na hora de ensinar, né? Ele precisa, às vezes até fazer devagar, e é mais difícil fazer devagar, para explicar. Aí o guitarrista entra, toca devagar, faz palma, sabe? Você vai desenvolvendo um senso durante a aula, né? De ajudar o Porque a professor gente não ali, foi né? educado a racionalizar arte, né? De ter que contar com o passo. Isso desde dos anos 90 para cá. A gente não É, racionalizava isso. Muitas das vezes, até alguns estrangeiros, alguns maestros dos espanhóis que vieram para cá, eles não sabiam contar, mas sabiam sim. mostrar na música como é que é. É aqui que entra, né? É. Acho que a gente aqui teve mais a petulância de racionalizar música, e aí muitos de nós bailadores foi estudar música. Eu não estudei, eu peguei um livrinho de teoria musical para infanto-juvenil, feito pela Maria Lúcia Prioli. Achei Maria Lúcia fantástico Prioli. ali. Não, Oi? mas aí é importante. Maria Lúcia Prioli, né? Nossa. Mas esse livro é bem didático, é legal. É isso, você foi atrás. Assim, não tem que ficar esperando o conhecimento cair do céu, você vai atrás. Quem quer faz, né? Quem quer faz. Agora, a questão da contagem, né? Como eu sempre dei aula, então eu tenho aluno de flamenco, assim, como eu sempre dei aula, você tem que contar às vezes para o aluno, né? Porque para quem está começando, não conhece a linguagem, não está habituado com o compás, né? Você acaba tendo que contar, e às vezes, enfim, é até anti-flamenco, né? Ficar contando, mas também faz parte, porque às vezes te ajuda numa coisa, destrinchar uma coisa complexa, depois você entende, aí incorpora, né? É mais uma ferramenta, né? É, Eu não combino todas, mas quando eu vou ensinar para aluno, gente, olha, existem várias maneiras de você lidar com a música e com a dança. Não vai ser diferente com o Kant. Eu sugiro que vocês dominem o máximo possível de ferramentas para te facilitar o acesso ao conhecimento. Porque se você uhum, ficar só na sinestesia, aprende, mas talvez demore muito mais do que você ter mais ferramentas. E conhecimento nunca é pouco, né? é. Então, quanto mais Além ferramentas você tiver, é melhor. Né? É. Eu Coisa queria mais simples, registrar, mais difícil. eu queria registrar, Ricardo, aqui, né? Acho que o importante é eu registrar. Eu falei muito dos bailaores, dos guitarristas, mas os cantaores também, né? Porque naquela época que começou não tinha cantaor, né? Tinha o Mário Vargas, que eu conheci em São Paulo, e depois aqui no Rio fiz show com ele, aqui com a Casa de Espanha, né? Teve um momento que Isso. o Alberto me chamou para tocar lá com ele, lá para 2005, por aí. Eu fiz alguns shows com o Balé da Casa de Espanha, e também depois na Rede Globo a gente fez aquela minissérie Amazônia, né? Eu fiz bastante coisa nessa Sim. minissérie flamenca, e ele também colaborou, né? Mas aí ele me chamou, né, para tocar e tal. E já bem depois de ter me conhecido, ele começou a me chamar para tocar. Ele e o Mário Vargas, né? E foi legal tocar com o Mário também, tinha muito conhecimento. Mas os cantaores, aqui eu citei a Marisol. A Marisol ela é uma cantaora aqui do Rio, que foi inaugurou essa safra de cantaores cariocas, né? Eu acho que o cara para ser. Eu queria até falar um negócio aqui. A pessoa para ser cantaor brasileiro tem que ser um pouco abusado. Sabe a pessoa abusada? Tem que ser meio abusado. Não pode ter vergonha, não pode ter. Porque é uma arte tão diferente. E o cante, tudo é o cante. Tudo começa do cante. E vocês sabem disso, né? O público aqui, todo mundo sabe disso. O cante te dá o norte da estrutura, né? A estrutura vem do cante. Quando não tem, você tem que contar com ele. Ele está lá, você imagina o cante lá. A emanação do cante está lá, né? Então, assim, aí teve a Marisol, ela cantava muito bem, ela sumiu, talvez Vera saiba dela, nunca mais vi. E depois apareceu, né, a Tisa, Diego, né, Diego Zarcon, Tisa Arbas, Diego Zarcon, e também a Ana Bayer, né, são cantaores que aprenderam a linguagem, enfim. Eu lembro também do Kiki, lá de São Paulo, né, lá de São Paulo, o Kiki, eu me esqueço agora sobre o nome dele, era o pai e o filho que cantavam, né, eu vi eles Parente? tocando com... Que parente? A Débora deve Não, acho que não era saber. parente, não. Era Kiki Henrique. E eu esqueço agora sobre o nome dele, né? Que eu conheci com o Fernando. E o Flavinho, né? Que cantava também, mas que eu nunca trabalhei. E o Fernando de Marília, agora, né, depois de um tempo, ele começou a cantar, já vem cantando há vários anos, né? E a última vez que eu tive com a Ele deu uma Vera. entrevista para a Penha, depois você Nossa, acessa para ver, muito maravilha, legal. vou ver lá. Vou ver lá.
O Fernando, ele virou um cantaor também. Muito legal, né? Você ver essa trajetória, né? Porque o cante, acho que até a gente vê, né? A gente tem guitarristas e bailaores de muitos lugares do mundo, mas os cantaores, quase todos são andaluzes ou ciganos, né? Porque é uma arte muito, muito, muito visceral, né? Para cantar daquele jeito, você tem que estar muito embebido na cultura. Então, A eu sei Débora dos está botando aqui. cursos. O Kiki é o Henrique Espanha. Henrique Espanha. Obrigado. Quem está falando isso? Débora. Débora. Obrigado, Débora. É isso aí, Débora. É isso aí. Grande Débora. É isso, eu não tive o prazer de conhecer, mas... E aí, assim, eu sei do esforço, eu que acompanhei a carreira desses 3 cantadores aqui do Rio, desde o começo, né, eu sei do esforço que eles fizeram. São milhares de horas ali, entendeu? Aprendendo, esforço, com muito talento também, muito, né? Eles pegaram, cada um a seu estilo, né? Pegaram e compá, enfim. Realmente é uma imersão, né? Mas só assim. É uma arte que, eu acho que quando você não... Queria também falar que quando você não vai aprender uma arte que não é a sua, da sua cultura, do seu país, como eu citei o exemplo do cara que mora lá em Sevilha, né, e ouve o vizinho cantando pulseria enquanto estende roupa, né? Tem muita mistificação também, é claro. Mas, assim, quando você se mete a aprender uma arte que não é a sua, você tem que ser movido à paixão, né? Porque só a paixão faz você ficar acordado até 3 horas da manhã tirando música, ou aprendendo baile, ou aprendendo, né, enfim, aprendendo coplas e um monte de coisas de cante, né? Assim, só a paixão, essa coisa meio misteriosa, né? Que faz você se embrenhar e se jogar, né? Eu ia te fazer a pergunta, mas você já respondeu sem eu fazer a pergunta. Qual era a recomendação que você deixa para as pessoas que estão envolvidas no estudo do Flamengo e para aqueles que estão entrando? Você acabou de falar, você tem que se entregar de corpo e alma, né? Você tem que conhecer uma cultura que não é a sua. Você acabou de deixar, tanto para a música, quanto para a dança, quanto para o cante, né? Você Claro. acabou de responder o que eu ia te perguntar, né? Se a gente realmente não dá tudo de si, né? Não deixa que você tem que deixar essa arte participar da sua vida, né? Tem aluno que diz assim para mim que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu digo, não seja igual a mim, não, seja melhor do que eu, né? E esse quando crescer vai depender do quanto você se dedica, do quanto que você absorve e do quanto você consegue praticar esse conhecimento, né? Então, claro, isso pode ser uma coisa que não é tão distante assim. Então, quando a gente quer realmente uma coisa, né, você passa por todas as intempéries possíveis e inimagináveis e chega lá. E mesmo assim, quando você chega lá, você percebe, ainda não consegui o que eu queria, tem muito mais para conhecer. Porque é uma gama tão grande. E outra coisa que eu ia falar sobre isso... Desculpa, não queria te interromper. Pode falar. É uma gama de conhecimento interminável. Quanto mais você conhece, mais tem conhecimento para ter. Porque ele se expande. Uma coisa fundamental é como eu falei, quando você se mete a fazer uma arte que não é da sua cultura, e cultura é a palavra-chave. Quando você vai estudar inglês ou estudar francês, você tem que saber sobre a França, ou sobre a Bélgica, sobre a Suíça, sobre a cultura. Então, quando você vai estudar flamenco, você tem que conhecer a Espanha, a realidade da Espanha é importante, né? Claro, falar espanhol é ótimo, né? Ajuda, mas estudar espanhol, mas aprender sobre a Espanha, o que é Andaluzia, e não só a Espanha, o que é Andaluzia. E a Espanha é um país muito diverso. A Catalunha não tem nada a ver com a Andaluzia, por exemplo, ou o País Basco, né? Você tem que saber sobre o que é a realidade da Andaluzia, como aquilo começou. Eu acho importantíssimo saber aquilo, como aquilo começou. Né? Então, assim, você para entender, né, um caso, um bailaor, né, você não vai dançar a seguiria, você tem que ter a atitude, tem que ter a persona. Você tem que incorporar a persona da seguiria. Senão você nunca vai chegar lá, por exemplo. Né? Só para dar um exemplo. E tem que entender o que plástica não acontece, né? Plástica, você para aprender a executar os movimentos e tocar, não adianta. Tem que saber o que é aquilo. Exato. Né? A Débora fez uma outra interferência aqui, ela falou no outro nome, né, de um cantor, porque tem o Henrique Espanha e tem o Kiki Valência. É outro cantor. Tem a Edsa que eu conheci também. Eu já tinha ouvido falar, mas só a conheci, só tive uma vez com ela, quando eu fui ver o show de Vera. Eu falo de Vera porque eu sou de Niterói, né?
né, Ricardo? Aí o show de Vera, ainda tem a Pois Maria é, de Niterói. quando eu comecei a sair para o Flamengo, você saiu de Niterói. É verdade, é Tem verdade. Eu nunca fiz um show de flamenco, talvez uma vez, só em Niterói, na minha cidade. Eu acho que eu só toquei no Clube Espanhol uma vez lá. Que loucura, né? Interessante. Estou morando a três casas do Clube Espanhol, tô do lado aqui. Ó, legal. Então, maravilha. Aí Fábio, olha só. a Elza também. Mas assim, tem vários cantadores, né? Quando eu fui à Alemanha em 2015, eu fiz um show com Simone, né? E tinha lá uma cantaora de Sevilha, muito legal, a Olga. Foi bacana. Enfim, a gente já vai trabalhando com muita gente, né? E vai conhecendo estilos diferentes e tal. Um cara importante aqui, o Domingo Ortega também, que começou a ter uma época que ele deu vários workshops aqui no Rio, Sim, né? os Ortegas vieram muitas vezes aqui. A Ima também. Maravilha, né? Muito bom, né? E a Talegona, né? Talegona também, teve uma época que frequentou muito o Rio, né? São Paulo. Talegona, também, eixo Rio São Paulo. enfim. Acho que hoje existe uma coisa consolidada, né? Muita gente fazendo. E agora eu queria também deixar registrado aqui que eu me preocupo um pouco com a renovação. Eu não sei o cenário de São Paulo agora, como é que tá, mas no Rio eu acho que a gente está precisando de renovação. Ando pensando nisso, né? Tem pouca gente jovem tocando. Tem o Roberto Monteiro, que é um cara muito talentoso que está na Espanha, mas ele foi, né? Está lá na Espanha. Mas ele deve ter agora uns 32, 33 anos, né? Mas eu não vejo muita gente, né? Agora aqui no Rio. Bailando e tocando. Talvez, aí como carioca, como eu estou acompanhando muito o trabalho de outros estados, não como uma ativista da arte, né? Mas como observador mesmo. Estou muito mais como no processo de pesquisador. Eu diria para você, com todo respeito aos colegas do Rio de Janeiro, a gente tem que... Eu sempre falo de São Paulo porque eu sempre sou do Rio de Janeiro, tem uma mirada em São Paulo, uma mirada... Olha, já estou no espanhol. Uma olhar para o sul que é o seguinte: quando a gente vai fazer o nosso trabalho, é cada um por si. Mas quando a intenção é para falar da arte por um todo, tinha que se unir todo mundo. Que isso eu vejo muito nos outros estados. Não vou falar de cidade, vou falar de estado. Então, assim, as divergências são naturais, nós somos seres humanos, isso acontece. A forma de pensar, realmente, você ou se une ou você se separa. Mas quando é para falar da arte, a gente tem que unir, tem que agregar e não segregar. Entendeu? Um dos conselhos que eu dei para os colegas que vão fazer entrevista é o seguinte: eu tenho as minhas diferenças pessoais com alguns artistas, é natural, todo mundo tem, não existe quem não tenha, né? Mas, para poder ser uma pessoa neutra, eu tenho que tirar essas minhas barreiras todas e respeitar a relevância do outro como artista, interferindo na nossa história. Então, eu acho que nesse momento, para que a gente possa aqui no Rio de Janeiro ter esse processo renovador e aglutinador, a gente pode pensar no meu trabalho, vou estar sendo um pouco prepotente, talvez até um pouco ousado em dizer, no meu trabalho, no meu isso, no meu aquilo. Não, é o todo. A gente teve um momento aqui nos anos 90, princípio de 2000, que cada um tinha seu show, mas um participava do trabalho do outro. Eu penso que falta isso de novo. E não com esse conceito de estar colocando coisas extremamente contemporâneas, no sentido de fusão, de infusão de novas leituras, né? Ou modernosas, a tal ponto que a gente esquece da principal origem, da essência, que eu digo que é a emoção, que vem pelo Kant. Mas sim, de olhar para o outro, dar o espaço e se juntar. Agora, não entra que eu gosto ou não gosto do seu trabalho. Entra o seguinte: o Flamengo precisa dar um passo adiante. De que forma que eu vou fazer isso? Eu tenho que abrir as opções, eu tenho que abrir o leque. Desde que venha de uma maneira a aglutinar mais informações e não distorcer o que ele é na sua própria natureza. Porque aí não precisa desse trabalho que a gente faz, não precisa da Penha Flamenga, não precisa de absolutamente nada. Entendeu? Cada um faz o seu. E não é essa a história. E eu tomo como base o seguinte: nós estamos no Brasil. Se eu tenho um olhar para a minha matriz, que é a Espanha, na Espanha, em todos os livros que eu li, né, as pesquisas, a porrada de DVD que eu tenho aqui em casa, eu não vejo ninguém falar de que fulano era ruim, não servia para nada e não fazia nada.
todos os registros históricos que eu encontrei em livros, né, em outras línguas. Eu não sou poliglota, mas eu vou lá no meu tradutorzinho lá e vou pesquisar. Todas as informações que eu encontrei eram de pessoas que, independente do seu estilo pessoal, são relevantes para a história do Flamengo. Então, se a gente tiver esse olhar, acaba-se todas as barreiras, seja ela de município, estado ou região, entendeu? Então, quando a gente tiver esse olhar grandioso para esse manifesto que você fala daqui a 20 a 30 anos, a gente ter um resultado brasileiro dentro do Flamengo, se a gente não tiver essa premissa de fazer uma interferência positiva, aglutinadora, e ter olhar para o outro, que o outro também faz. Eu não gosto do trabalho, mas ele é uma interferência importante, essas coisas modificam. Sabe? Isso é cíclico também, né, Ricardo? Acho que isso também... porque é claro que assim, a arte ela é feita por pessoas, né? Ela não existe por si só, ela está nas pessoas, né? Na cultura, e enfim. É claro que eu só queria deixar registrado que eu falei de 20 ou 30 anos, mas na verdade ele já está... O Flamengo, o resultado não é só daquele, está sendo feito agora, ele vem sendo feito, né? Nós estamos fazendo a história. Por exemplo, tudo é história, tudo você está fazendo agora, você, Débora, né? A Penha, estão fazendo um movimento histórico, por exemplo, que agora fazer essa junção, né? Então, assim, a gente não sabe por exemplo, como estamos só o Alan e Tisa, né, quando estavam, enfim, morando no Rio e tudo, né, eles estavam um casal na época, eles faziam muitos eventos, eles congregavam muito, eu queria registrar isso, né, muito legal, isso eu lembro muito, eu acho que eles promoviam encontros, né, assim, muito legais, né, de várias coisas. Isso, assim, sim, o projeto não pode voltar a foi ser muito feito, né? Eu acho que assim acho que esses movimentos vão surgindo, né? Assim, mas tem gente nova. Agora, por exemplo, eu falei do workshop que eu tô da pandemia para cá. Falo de agora, antes por da exemplo, pandemia para cá. mas tem Inclusive, gente. Alan e Tisa deram entrevistas. Os dois deram entrevista, consegui. A Tisa lá na França, graças a Deus ela topou dar entrevista. Foi muito bacana a entrevista dela. O Alan também deu entrevista pra gente. Eu consegui, para esse processo, os principais artistas estão abraçando a causa. Eu estou achando fantástico, eu estou assim, super orgulhoso dos meus colegas cariocas. Agora, por exemplo, então, eu toquei agora, né? Tem gente nova surgindo. Eu falei que faltava renovação. Tem gente nova, né? Agora eu toquei, por exemplo, no workshop da Natália Casanova, né? Enfim, foi muito legal, uma experiência ótima, assim. Então, assim, tem gente surgindo, né? Agora a gente precisa que as pessoas mais jovens se interessem pelo Flamengo como nós nos interessamos, né? E se joguem de paixão. Por isso criamos a Penha. Exatamente. Por exemplo, é uma coisa legal, né? Serve de espelho, né? Olha só como é que nada é por acaso, né? As coisas não vêm do nada, as coisas vêm de algum lugar, de algum processo, né? Enfim, agora é uma arte também muito diferente, né? O Flamengo eu sempre achei difícil misturar o Flamengo, mas hoje já não acho mais tão difícil, né? No início, sim, eu achava muito difícil. Eu separava muito a minha carreira na música brasileira, minha carreira no Flamengo. Mas hoje eu acho mais... Mas hoje você precisa ter toda uma bagagem de anos para entender a fundo o negócio e saber como é que se mistura e como é possível expressar isso aí, né? Fábio, eu preciso realmente fazer a nossa... chegar nos nossos finalmente, senão a gente vai rolar madrugada e essa live vai durar de 6, 7 horas. Aí eu vou abrir uma cerveja aqui, pois não dá. Olha só, Fábio, a gente conversou sobre você, quem é você. Sou muito grato em nome da Penha por você ter se libertado durante a entrevista, falou coisas importantíssimas para a gente. Você é um músico, sim, faz falta para a gente do Flamengo, não é para o Rio de Janeiro, não é para a gente do Flamengo. Volta aos pouquinhos. Vou usar as palavras da Débora aqui, né? Maturidade, como eu falei, o Fábio, ele é um cara político, um bom político, não no sentido dessas porcas que a gente vê hoje, um cara extremamente culto e sempre de bom humor, né? É uma característica que você traz no seu trabalho, e a gente viu hoje nesse papo com a gente, quem é o Fábio Ni. Por isso que você está aqui. Você faz parte da nossa história, precisa ser registrado, lembrado. Cara, aproveita enquanto tu está vivo, tá? Não vira Marte agora, não. Enquanto tu está vivo, volta para o Flamengo de uma outra... claro, volta para o Flamengo que a gente precisa de você, tá?
Eu queria te perguntar uma única coisinha. Vou tentar te arrancar isso de uma forma mais emocional. O que que é o Flamengo para você, Fábio? Eu acho que eu já falei, mas posso falar de novo, né? Acho que o Flamengo é, sobretudo, intensidade, né? Paixão, intensidade. E é arrebatamento, né? Você tem que ser. O Flamengo te arrebata porque o Flamengo é uma arte, assim, né? Ele é o caráter do Flamengo, por exemplo, é muito diferente da bossa nova, né? Que vai te levando, né? Você ouve uma música, duas, aí quando você está no clima, né? O Flamengo não, ele te arrebata nos contrastes, né? Nesses estados de espírito assim contrastantes, né? Na intensidade. E eu acho que o Flamengo é isso, esse um pedaço do Oriente, né? Na Europa, mas também com essa contribuição cubana. É difícil definir o que é o Flamengo, né? Mas acho que o Flamengo é essa intensidade arrebatadora. Me ama ou me odeia, né? É, um pouco, né? Eu, por exemplo, lá em Madrid, né? Eu me lembro de conhecer um violonista clássico, né, um guitarrista clássico, e ele falando assim: Eu não toco flamenco, eu sou guitarrista clássico, eu não quero saber nada disso. Cara, ele tinha um preconceito contra o Flamengo, né? Talvez ciúme, né? Pelo sucesso que o Flamengo faz, né? Então, mas assim, na Espanha tem isso, tem essa tensão, né? Tem gente Teve que se de outros render, lugares. não teve jeito, teve que se render. A Espanha se rende ao Flamengo. Tem lá Não tem seus. como, né? Não tem como. Porque é um sucesso A mundial, linguagem né? mais reconhecida. É. É A um linguagem sucesso mais mundial, reconhecida do folclore claro. espanhol é o Flamengo. Não Aliás, é desmerecendo as outras, interessante a mas. gente. Só uma pequeníssima, mais um pouquinho de rapidinho, assim, de pensamento. Eu via isso no balé da Casa de Espanha. Quando, naquela época que eu fui chamado para tocar e fazer uns shows lá com eles davam aula, a Mabel e o Alberto davam aula de danças de vários lugares da Espanha. E eu vi ali a diferença entre folclore, que eu nem gosto, é uma palavra que eu, como pesquisador da cultura, eu não gosto dessa palavra, mas enfim. A gente tinha, entre aspas, o folclore e a arte viva. Ou seja, quando eles davam uma rota aragonesa, eles davam aquela anos, né? Ou a música galega, não sei o que lá e tal. E aí entrava o flamenco, que é aquela coisa fresca de ter sido feita 6 meses atrás ou 2 meses atrás, uma coreografia nova e não sei o que e tal. Enfim, é isso, uma coisa viva que está muito presente, né? Porque está se renovando, se oxigenando o tempo todo. E já outras Sim. coisas são regionais, né? São regionais e não universais. Então, naquele contexto da Espanha, o Flamengo se destaca, porque ele está Essa, sendo essa universal. nossa arte, ela é a versão latina da Fênix. Ela se renasce o tempo inteiro, É, as próprias cinzas. Alguma até no coisa. Brasil, o Ah, carimbó, por exemplo, é uma coisa muito regional lá do Pará. Mas o samba tem no país inteiro, por exemplo. é, O baião tem no país inteiro. é. Às vezes, cada arte tem seus processos. Né? Você É quer isso aí. deixar algum recado para os nossos colegas, os amigos? Eu acho que um grande respeito e agradecimento por todos os profissionais com que eu já trabalhei, ou que eu admirei, mesmo sem ter trabalhado junto, né? Em algum momento, e que acho que todos nós somos movidos à paixão, né? Por essa arte, e é sempre tudo muito pessoal, né? Não tem como ser muito business no Flamengo. A gente tem que ser pessoal. Não adianta a gente tentar uma administração moderna, uma gestão empresarial do Flamengo, é Né? tudo muito pessoal. É tudo muito pessoal. Desde a questão do pouco dinheiro até a questão da intensidade da paixão. Então a gente São é tudo muito pessoal. Então eu queria, né, assim, dizer aqui meu respeito a todos os profissionais que se dedicam a isso, porque eu sei que todos se esforçaram muito para chegar onde chegaram. Fábio. Então, eu agradeço a você. É uma honra conversar com você, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Eu espero que saia em breve a passar nisso tudo. Estou com umas ideias e vamos ver se a gente consegue juntar caquinhos juntos. Juntar juntos Isso. é ótimo, tá? É. Quero avisar os colegas que a live vai ficar salva no perfil da Penha, depois sobe lá para o canal da Penha. Não posso deixar de lembrar sobre
os entrevistados da próxima quarta-feira, que é a mãe e a filha, né? Ana Guerreiro e Thalita Sanches, às 9 horas. E lembrar, no dia 5 de novembro, às 19h30, um show híbrido. É o lançamento da Penha, sobre tutela de Micael Pancrácio. Tonadas e sonantas, a arte de escutar. Tá? Para quem vai no presencial, é lá na rua Morato Coelho, 1246, na Vila Madalena. Qualquer coisinha, gente, qualquer dúvida, entre em contato com a Penha, procura a nossa Wonder Secretary, a Isadora Nefussa, a nossa secretária maravilhosa, dá a maior assistência, procura André Pimentel, nosso diretor social. Um grande abraço para o André, pô, grande André, cara que não vejo muito tempo. super legal. Qualquer um da Penha entrou em contato, se o que está respondendo no momento não souber, com certeza vai encaminhar para outra pessoa que sabe e vai trazer resposta. A gente não consegue dar conta de tudo. Nós somos um grupo de pessoas, todas fazendo o melhor que a gente consegue, não como a gente gostaria, mas é como a gente consegue a favor do Flamengo no Brasil. Tá bom? Maravilha. Fábio, muito obrigado mesmo. Foi uma honra conversar com você. Tá? Você me fez viajar no tempo, olhar para trás. Eu consegui ver situações pessoais. Algumas eu participei, a maioria eu vi de fora, até como estudante. Muitíssimo obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, viu? Valeu. Obrigado a vocês. Parabéns à Penha Flamenca, vida longa, que venham coisas boas, né? E vamos fazer uma aglomeração. Só para... Seja. É isso aí, quando der, né? Quando der. Boa noite a todos. Obrigado Boa àqueles que estavam aqui, os seguidores da Penha, do Fábio. Muitíssimo obrigado por vocês prestigiarem o trabalho da gente, tá bom? Grande beijo a todos e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu.